Olá, meninas, tudo bem? Me chamo Helena Duarte e tenho 56 anos. Antes de começar, já peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e me dá coragem para continuar contando essas histórias que, sinceramente, nem eu acredito ter vivido. Às vezes eu penso que tudo poderia ter sido diferente se eu não tivesse olhado para ele daquele jeito, se eu não tivesse voltado naquele supermercado naquele dia. O que aconteceu depois, ninguém jamais entenderia sem julgar. E talvez seja justo, porque até eu me pergunto se o que senti era amor ou loucura. A única coisa que eu sei é que depois daquele encontro, nada mais em mim foi igual. Eu perdi a calma, perdi o controle e por pouco não perdi também a mim mesma. Quando eu o vi ali, parado no meio do corredor de supermercado, com a mesma expressão tranquila de sempre e um sorriso que parecia conter o peso de todos os anos que se passaram, senti o coração apertar como se o ar tivesse sido arrancado de dentro de mim. Ele segurava uma sacola com frutas, os cabelos um pouco mais grisalhos, mas o mesmo olhar observador, curioso, gentil. Helena Duarte, é você mesmo? Perguntou com aquele tom surpreso, mas carregado de uma ternura que me desarmou por completo. Eu levei um segundo para responder, tentando disfarçar o tremor das mãos. Ricardo! Meu Deus, quanto tempo! Disse, rindo nervosa, sem saber se o abraço seria apropriado ou se bastava um aperto de mão. Ele se aproximou devagar, como quem respeita o espaço do outro, e respondeu: Tempo demais. Acho que desde que saímos do hospital. 20 anos, talvez? Balancei a cabeça, lembrando de tantas madrugadas de plantão, das conversas roubadas no refeitório, do jeito leve com que ele fazia a equipe rir mesmo nos piores dias. Aquelas lembranças vieram como uma maré súbita, trazendo à tona uma parte de mim que eu achava ter deixado adormecida lá atrás, junto com o meu crachá aposentado e o silêncio das noites de viúva. Ele perguntou como eu estava e eu menti, dizendo que estava bem, que a vida seguia tranquila, quando na verdade tudo em mim gritava tédio, saudade e medo. Conversamos por uns minutos entre risadas curtas e olhares longos, e quando percebi, já não lembrava mais o que tinha vindo comprar. Antes de se despedir, ele arriscou um convite que me pegou de surpresa. A gente podia continuar essa conversa com um café, se quiser. É claro, se você tiver tempo. Disse, coçando o queixo, tentando disfarçar o nervosismo. Eu hesitei por alguns segundos, fingindo pensar. Mas no fundo o coração já tinha decidido. Pode ser amanhã, respondi, e ele sorriu com um alívio visível, como quem acabara de ganhar uma segunda chance de algo que nem sabia que precisava. Quando cheguei em casa, as luzes da sala me pareceram mais frias que o normal. Larguei as sacolas no balcão e me sentei à mesa, sem conseguir parar de pensar na cena. Eu me olhava no reflexo da janela e me perguntava por que estava sorrindo daquele jeito bobo. Já fazia anos que ninguém me olhava com aquele tipo de atenção, aquele tipo de cuidado que não exigia nada em troca. No fundo, eu sabia que algo estava mudando. E uma parte de mim, a parte que ainda lembrava o que era ser mulher e não só mãe, se sentia viva de novo. Mas outra parte, mais velha e mais assustada, tentava me avisar que era perigoso, que eu estava brincando com sentimentos que não deviam mais me pertencer. No dia seguinte, cheguei ao café 20 minutos antes. Escolhi uma mesa perto da janela, pedi um cappuccino e tentei disfarçar o nervosismo mexendo na bolsa. Quando ele chegou, o tempo pareceu desacelerar de novo. Ricardo vinha vestindo uma camisa clara, as mangas dobradas até o cotovelo, o olhar calmo e um sorriso que misturava nostalgia e curiosidade. Desculpa o atraso, o trânsito estava insuportável, disse ele sentando-se à minha frente. Eu ri sem jeito. Tudo bem, acho que eu cheguei cedo demais. A conversa começou leve, como se os anos não tivessem passado.
Falamos dos antigos colegas, dos plantões que pareciam eternos, das histórias engraçadas e das perdas que a vida impôs no meio do caminho. Quando mencionei a morte do meu marido, ele ficou em silêncio por um instante. O olhar triste, mas respeitoso. Sinto muito, Helena, de verdade. Eu soube na época, mas não tive coragem de te procurar. Eu suspirei, olhando para a xícara. Foi um tempo difícil, mas agora tá tudo mais calmo. E ele respondeu: calmo nem sempre é o mesmo que feliz. Estas palavras ficaram martelando na minha cabeça o resto do dia. Quando voltei para casa, percebi que os filhos ainda não sabiam de nada. E talvez fosse melhor manter assim. Júlia me ligou à noite perguntando se eu estava bem. E eu menti, dizendo que tinha passado o dia resolvendo coisas da casa. Ela sempre foi atenta demais, capaz de perceber mudanças na minha voz. E talvez por isso eu preferisse guardar segredo. Eu sabia que se contasse, eles iam olhar para mim como se eu tivesse cometido uma imprudência. E talvez estivessem certos. No outro fim de semana, encontrei Ricardo de novo. Dessa vez, por acaso, na feira. Ele carregava uma câmera no pescoço e quando perguntei rindo o que era aquilo, ele respondeu que andava fotografando pessoas comuns, momentos simples, cenas do cotidiano. Disse que era o jeito que ele tinha encontrado de se reconectar com a vida. Fotografia é uma maneira de ver o que a gente não vê mais. Às vezes o amor, a solidão e o tempo estão todos numa mesma imagem. Eu ri meio sem graça, mas as palavras dele me atingiram fundo. Caminhamos juntos pela feira e, quando ele pediu para tirar uma foto minha segurando um buquê de flores, eu hesitei. Ah, não, Ricardo, eu tô acabada hoje. E ele respondeu sério. Não, você tá linda. Linda de um jeito que o tempo não estraga. Eu não soube o que dizer. Ele tirou a foto e me mostrou na tela da câmera. Foi estranho me ver daquele jeito. Viva, serena, com um brilho nos olhos que eu achava ter se apagado. Voltando para casa, senti um misto de alegria e culpa. Eu sabia que estava abrindo uma porta que talvez não devesse, mas era impossível negar a sensação de leveza que ele me trazia. Passei a noite olhando a foto que ele mandou por mensagem e percebi que sorria sem perceber. Foi quando ouvi a voz da consciência sussurrar: cuidado. No fundo eu sabia que esse reencontro não era coincidência, que a vida raramente entrega segundas chances sem cobrar algo em troca. E ainda assim, eu aceitei seguir adiante, sem imaginar que aquele fotógrafo, com o seu olhar doce e palavras leves, acabaria destruindo muito mais do que minha rotina. Ele acabaria comigo. Os dias seguintes pareciam carregar um brilho diferente, e eu mesma não sabia se era a luz do sol que entrava mais viva pelas janelas ou se era o meu humor que mudara sem pedir licença. Ricardo começou a aparecer com mais frequência, sempre com uma desculpa inocente, trazer umas fotos impressas, devolver o livro que eu tinha emprestado ou simplesmente perguntar se eu queria companhia para tomar um café. No começo eu fingia surpresa, mas no fundo esperava aquelas visitas como quem espera um sinal de que ainda pode sentir alguma coisa depois de anos de silêncio. Ele era gentil, tinha aquele jeito calmo de ouvir e um humor que aparecia de repente, transformando o ar pesado da casa em leveza. Num desses encontros, quando o café já esfriava na mesa, ele comentou: "Sabe o que eu mais gosto nas fotos, Helena? É quando as pessoas esquecem que estão sendo observadas. É nesse instante que elas mostram quem são de verdade." Eu olhei para ele e respondi, tentando manter a voz firme: "Talvez seja por isso que eu fujo das câmeras. Não sei se quero ver quem eu sou de verdade." Ele sorriu, como se tivesse entendido algo que eu não disse. E o silêncio que veio depois não foi desconfortável. Foi íntimo, denso, cheio de significados que nenhum dos dois ousou traduzir. Com o tempo, a rotina foi se moldando à presença dele. Às vezes eu o via na varanda regando as plantas como se fosse a coisa mais natural do mundo estar ali. Outras vezes aparecia com ingredientes frescos, dizendo que ia cozinhar para mim porque ninguém devia comer sozinha numa sexta-noite. Eu fingia reclamar, mas deixava. E quando ele estava ali,
rindo das minhas histórias e me chamando de Helena dos Olhos Calmos. Tudo parecia mais leve. Foi numa dessas noites que ele confessou enquanto lavava a louça comigo. Depois que me separei, passei meses tentando entender onde foi que errei. A verdade é que a solidão assusta, mas quando ela se acostuma com a gente passa a achar que não merece mais companhia. Eu parei, enxugando um prato, e respondi: eu sei bem como é. Achei que minha vida tinha terminado junto com o caixão do meu marido, e quando percebi, eu só existia para lembrar os outros de cuidar de mim. Ele colocou o prato na pia, enxugou as mãos no pano e disse: talvez o que você precise não é de alguém para cuidar, Helena. É de alguém que te veja. Essas palavras ficaram presas dentro de mim, como uma ferida aberta. Naquela noite, quando ele foi embora, fiquei olhando o portão se fechar devagar e percebi que sentia falta antes mesmo dele desaparecer da rua. Mas foi aí que começaram os olhares desconfiados. Júlia, minha filha, foi a primeira a notar algo diferente. Um dia, ao telefone, perguntou com um tom curioso: mãe, por que você está com a voz tão animada ultimamente? Aconteceu alguma coisa? Eu ri, disfarçando. Nada demais, filha. Acho que estou dormindo melhor. Ela insistiu. Ah, dormindo melhor ou sonhando acordada? E soltou uma risada. Mas eu sabia que era só o começo. Caio, por outro lado, sempre mais impulsivo, apareceu um sábado qualquer, sem avisar. Encontrou Ricardo no quintal trocando o vaso das minhas violetas. O sorriso do meu filho desapareceu no mesmo instante. Quem é ele? Perguntou frio, cruzando os braços. Um amigo, Caio. A gente trabalhou junto há muito tempo. Amigo? E desde quando amigo passa a manhã toda na casa da minha mãe? O tom era agressivo, e Ricardo, sempre sereno, respondeu: posso ir embora se for melhor. Mas eu não deixei. Não vai, Ricardo. Olhei para Caio e disse firme: eu sou adulta, sei o que faço. Ele bufou e entrou para dentro, batendo a porta com força. Ricardo me olhou com um misto de culpa e carinho. Não quero causar confusão. E eu respondi: a confusão já existia. Você só acendeu a luz. Depois desse dia, as coisas começaram a ficar tensas. Júlia ligava com mais frequência, sempre com perguntas disfarçadas de preocupação. Mãe, você tem certeza que esse homem é confiável? Eu pesquisei na internet e vi que ele se separou há pouco tempo. Eu respirei fundo, cansada. Júlia, ele não é um criminoso, é só um homem que me trata bem. Trata bem agora, né? Respondeu ela com aquele tom ácido de quem acha que está protejando, mas fere. À noite, quando desligava o telefone, eu me pregava em lágrimas, sem saber se chorava de raiva, culpa ou medo. Ricardo percebeu o distanciamento. Eles não gostam de mim, né? Perguntou uma tarde sentado na varanda. Eles não te conhecem e têm medo de me perder. Ele me olhou com um sorriso triste. O amor dos filhos é bonito, mas quando vem junto com posse, sufoca. Eu quis defender, mas não consegui. Ele tinha razão. Eu mesma não percebia o quanto minha vida girava em torno da aprovação deles. Numa noite de chuva, ele chegou molhado, trazendo uma sopa que tinha preparado. Achei que você ia gostar. Tá fria lá fora. E ficou. A conversa fluiu até tarde e, quando dei por mim, ele segurava minha mão sobre a mesa. O silêncio foi longo, pesado. E pela primeira vez, eu não quebrei. Ele disse baixinho: eu gosto de estar aqui, Helena. Gosto de você. E antes que eu conseguisse responder, o barulho do trovão cortou um momento. Eu me levantei, confusa, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Ricardo, acho que já está tarde. Ele entendeu o recado, mas antes de sair disse: eu não quero te apressar, mas também não vou fingir que não sinto o que sinto. Quando ele foi embora, encostei na porta e fiquei ali tentando entender o que estava acontecendo comigo. A vida inteira eu tinha sido o alicerce dos outros, a mãe, a cuidadora, a mulher forte. Agora, pela primeira vez, alguém me fazia sentir o direito de ser frágil. Mas a fragilidade tem um preço. 2 dias depois, Caio voltou e me encontrou sorrindo pro celular. Tá falando com ele, né? Perguntou com desprezo. Tô e não tenho nada para esconder. Você tá se iludindo, mãe. Ele vai te machucar. Você não sabe nada sobre ele. Eu sei o suficiente para ver que você tá diferente e não é pro bem. As palavras dele me feriram mais do que eu quis admitir. Ele saiu sem se despedir e eu desabei no sofá, exausta, com o coração dividido entre amor e culpa.
Na semana seguinte, tentei manter distância de Ricardo, achando que talvez fosse o certo. Mas ele apareceu, como sempre fazia, e me disse algo que desarmou qualquer tentativa de resistência. Helena, eu não quero ser um problema para você. Só quero ser parte da sua paz. Eu encarei ele e percebi que o medo que eu sentia não era dele, era de mim mesma, do que eu ainda podia sentir depois de tanto tempo acreditando que o amor tinha acabado. Foi então que percebi. A calmaria que ele trazia começava a virar tempestade. E mesmo assim, eu não queria fugir. Naquela manhã, o sol parecia mais forte do que o normal. Mas dentro de casa o ar estava pesado, como se as paredes guardassem o desconforto dos últimos dias. Eu fazia café quando ouvi o barulho do portão batendo. Era Caio, sem avisar, como sempre. Entrei em alerta, sabia que ele não aparecia sem motivo. Antes que eu pudesse perguntar, ouvi outra voz vindo do quintal, a de Ricardo, que estava ali desde cedo trocando o vaso das minhas violetas, tentando me ajudar a distrair da tensão que vinha se acumulando entre eu e meus filhos. Caio parou na porta, o rosto tenso, o olhar duro. "O que esse homem está fazendo aqui de novo, mãe?" Perguntou com uma voz que parecia um trovão. Ricardo se virou, tentando manter o tom calmo. "Só estou ajudando sua mãe, Caio. Essas plantas estavam com fungos." O rapaz deu um meio sorriso sarcástico. "Que coincidência, né? Toda vez que venho aqui, você está ajudando em alguma coisa." A minha paciência já era pouca e eu respondi antes de pensar. "Ele é meu amigo, Caio, e tem me feito bem." O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele deu um passo para frente, me olhando de cima a baixo. "Mãe, ele tem idade para ser meu irmão, você percebe o absurdo?" A raiva queimou dentro de mim, mas eu respirei fundo e disse o mais firme que consegui. "Eu percebo que você está sendo cruel e que está confundindo cuidado com controle." Ricardo tentou intervir, mas Caio levantou a voz. "Eu não estou controlando nada. Só estou tentando impedir que esse sujeito se aproveite da senhora." Foi a primeira vez que vi Ricardo perder a calma. Ele deu um passo para frente e respondeu. "Eu nunca desrespeitei sua mãe. Aliás, acho que quem está desrespeitando aqui é você." Antes que a discussão piorasse, pedi para ele entrar. E quando fechei a porta, senti o coração batendo como se quisesse fugir de dentro de mim. Dentro de casa, a conversa não ficou mais fácil. Júlia ligou justamente naquela tarde. E Caio atendeu antes de mim, com a voz carregada de raiva. "Júlia, você precisa vir aqui, as coisas estão fugindo do controle." Quando peguei o telefone, ela já estava exaltada. "Mãe, o Caio me contou o que aconteceu. Isso não está certo, você precisa pensar melhor." Respirei fundo e respondi. "Pensar melhor sobre o quê, Júlia? Sobre finalmente estar feliz?" Ela rebateu. "Felicidade não é se envolver com o primeiro homem que aparece, ainda mais um recém-divorciado que você mal conhece." Essas palavras foram como uma facada. Eu me apoiei na parede, sentindo o chão sumir por um instante. "Júlia, eu conheço esse homem há 20 anos. Trabalhei com ele, confiei nele quando nem eu confiava em mim. E se eu te disser que ele me faz bem?" Ela suspirou do outro lado, cansada. "Eu só acho que o luto te deixou vulnerável, mãe. E homens como ele sabem se aproveitar disso." Tive vontade de gritar, mas a voz saiu baixa. "Você acha mesmo que eu não sei me proteger, Júlia?" Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respondeu fria. "Eu acho que você não sabe o que está sentindo." No fim daquela tarde, quando a casa ficou em silêncio de novo, eu sentei na varanda e fiquei olhando para o céu. Ricardo voltou mais tarde para se despedir. Eu não queria que ele fosse, mas também não sabia como consertar o estrago. Ele segurou minhas mãos e disse: "Eu entendo se quiser que eu me afaste por um tempo. Eu não quero ser motivo de briga entre você e seus filhos." Senti os olhos marejarem. "Não, Ricardo, não vá embora. Eles só estão assustados." Ele me olhou com tristeza e respondeu: "Às vezes o medo dos outros é forte o bastante para nos destruir. Mas prometo que não vou te pressionar." Quando ele saiu, fiquei parada na porta sentindo um vazio enorme. A casa parecia maior, mais fria. Eu me perguntei se o que eu estava vivendo era amor ou uma teimosia tardia em não me sentir sozinha. Nos dias seguintes, os filhos se revezaram nas visitas. Júlia chegava com o olhar clínico, observando tudo, como se eu fosse uma paciente. Caio vinha com o ar desconfiado de quem procura provas de algo.
Certa noite ele me esperou na sala, o rosto fechado. Mãe, você tá mesmo achando que esse cara quer alguma coisa séria? Ele tá te usando para curar o ego ferido. Fiquei em silêncio por alguns segundos, depois respondi. E se estiver? E se eu também quiser curar o meu? Ele me olhou, perplexo, sem palavras. Pela primeira vez percebi o quanto o ciúme dele não era só preocupação. Era medo de perder o controle sobre mim. E talvez, no fundo, medo de perceber que eu não era mais apenas a mãe que esperava os filhos aos domingos. A tensão chegou ao limite num domingo qualquer, quando eu decidi fazer um almoço e chamei Ricardo, tentando mostrar que não havia nada de errado em tê-lo por perto. O cheiro de alho e cebola se misturava ao som de panela e lembranças boas, mas quando Caio apareceu, o clima mudou instantaneamente. Ele entrou sem bater e encontrou Ricardo colocando pratos na mesa. — O que ele está fazendo aqui? — perguntou, a voz firme, os olhos faiscando. Eu tentei manter a calma. Eu convidei Caio, e espero que você respeite isso. Ele deu uma risada nervosa, quase debochada. Respeitar? Mãe, a senhora perdeu o juízo. Júlia, que chegara logo depois, cruzou os braços e complementou. Você está forçando a gente a aceitar uma situação que não faz sentido. Eu olhei para os dois e respondi com a voz trêmula, mas decidida. Eu não estou pedindo para aceitarem. Estou pedindo para me deixarem viver. Ricardo se levantou, percebendo que nada do que dissesse ajudaria. Acho que é melhor eu ir, Helena. Caio se virou para ele e disse. Isso, vai mesmo, faz um favor para a gente. Eu gritei, basta! Vocês estão me ferindo, não ele! O silêncio que veio depois foi o mais doloroso de todos. Ricardo saiu sem olhar para trás, e quando a porta se fechou, eu senti que algo em mim também se fechava. Caio e Júlia ficaram calados, me observando como se eu tivesse cometido um pecado. Eu olhei para eles e disse com lágrimas nos olhos, vocês dois têm suas vidas, seus amores, seus medos. Eu dediquei a minha vida inteira a cuidar de vocês, e agora que quero um pedaço para mim, vocês acham que podem tirar isso de mim? Júlia se aproximou, tentando tocar minha mão, mas eu recuei. Saiam, por favor, eu preciso de silêncio. Eles obedeceram, e o som do portão se fechando foi como um eco de fim. Naquela noite fiquei sozinha na cozinha, a casa mergulhada na penumbra, e me vi diante da foto que Ricardo tinha tirado de mim na feira. Meu rosto sorria e eu mal reconheci aquela mulher. Eu toquei a moldura e sussurrei. Talvez eles tenham razão. Talvez eu tenha me enganado. Mas no fundo sabia que não era engano. Era necessidade. Eu só queria ser vista, não como mãe, não como viúva, mas como alguém que ainda tinha coração pulsando dentro do peito. E era isso que doía mais. Perceber que o amor que devia me acolher era o mesmo que me prendia. Naquela noite, adormeci chorando, ouvindo o som da chuva caindo lá fora e me perguntando se, no fundo, o erro era amar na hora errada ou amar quando ninguém mais acha que você deve amar. Os dias seguintes pareceram longos e silenciosos, como se o tempo tivesse perdido o ritmo dentro da minha casa. Eu acordava cedo, preparava o café e deixava 2 xícaras sobre a mesa, por hábito, mesmo sabendo que ninguém viria. O cheiro do café preenchia o ambiente, mas não aquecia mais como antes. As flores que Ricardo havia plantado começaram a murchar, e eu não tive coragem de regá-las. O som do portão batendo ainda ecoava na minha cabeça, como uma lembrança que não queria ir embora. Eu me perguntava se ele pensava em mim, se estava tentando me esquecer ou se esperava um sinal. Mas o que mais me doía era a distância dos meus filhos. Júlia não ligava há dias. E Caio, bem, Caio parecia ter desaparecido junto com a minha vontade de sorrir. À noite eu me deitava, olhava para o teto e me perguntava em que momento o amor tinha se transformado em culpa. Foi numa dessas tardes frias que Júlia apareceu. Ela entrou sem bater, como fazia desde menina, e trouxe uma sacola de pães, como se aquele gesto simples pudesse preencher o silêncio entre nós. Mãe, por que você não me atendeu esses dias? Perguntou, com a voz mais baixa do que o normal. Eu apenas dei de ombros. Tinha medo de que qualquer palavra fosse me fazer chorar.
Júlia se aproximou devagar, olhando em volta, reparando nas plantas secas, nas cortinas fechadas, nas fotos viradas para baixo. Ela suspirou e sentou-se à minha frente. Eu só queria te proteger, mãe. A gente errou no jeito, mas era por amor. Eu olhei para ela e minha voz caiu trêmula. Proteger é diferente de prender, filha. Vocês me colocaram dentro de uma redoma e chamaram isso de cuidado. Júlia baixou o olhar e pela primeira vez parecia entender o peso do que havia feito. Eu continuei. Quando seu pai morreu, eu aceitei a solidão, achando que era o preço por ter amado. Agora que encontrei um pouco de alegria, vocês querem que eu devolva. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. A gente só teve medo, mãe. Medo de ver a senhora se machucando de novo. Eu respirei fundo, tentando conter o choro, e disse: e quem me protege de me machucar sozinha? Naquela noite, depois que Júlia foi embora, fiquei parada na varanda, sentindo o vento gelado bater no rosto. Lá fora, a rua estava deserta, e o silêncio parecia falar comigo. A campainha tocou de repente, e o som me fez pular. Quando abri a porta, o coração quase parou. Era Ricardo. Ele estava ali, com o casaco molhado da garoa e um olhar que misturava esperança e receio. "Posso entrar?" perguntou com a voz baixa. Eu hesitei por um instante, mas me afastei para deixá-lo passar. Ele entrou devagar, olhou ao redor e comentou: "Sua casa está triste, Helena." Eu ri, com amargura, e eu também. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele se aproximou. Eu tentei me explicar, mas as palavras saíam emboladas. "Ricardo, meus filhos, eles..." Ele me interrompeu com delicadeza. "Eu sei, eu entendo. Não queria piorar as coisas para você." Eu balancei a cabeça, os olhos marejados. "Eles acham que eu estou sendo ingênua, que você vai me ferir." Ele suspirou e disse: "E você, Helena? O que você acha?" A pergunta me atravessou. Eu fechei os olhos e respondi quase num sussurro: "Eu acho que já fui ferida o bastante por me negar a viver." Ele se aproximou mais, segurou minhas mãos e disse com firmeza: "Então vive, vive comigo, mesmo que doa." A presença dele naquela noite devolveu cor às paredes da casa, mas trouxe também um peso de decisão. Passamos horas conversando, relembrando o passado, falando do medo e da coragem de recomeçar. Ele contou que pensava em mim todos os dias, mas que tinha medo de se tornar um fardo. Eu confessei que tinha medo de perdê-lo e perder também o amor dos meus filhos. O relógio marcava quase meia-noite quando ele se levantou para ir embora. No portão, antes de sair, ele me olhou e disse: "Eu não quero ser o motivo da sua guerra. Só quero ser o seu descanso." Essas palavras ficaram ecoando dentro de mim por dias. 2 dias depois, Caio apareceu. Ele chegou irritado, como sempre, sem me deixar nem respirar. "Mãe, eu vi ele saindo daqui. Você voltou a ver esse homem?" A raiva dele era quase palpável, vibrava no ar. Eu tentei manter a calma. "Voltei sim, e não preciso da sua permissão para isso." Ele deu um passo à frente, os olhos marejados, mas duros. "A senhora não entende, esse cara vai te destruir." Eu bati na mesa, a voz firme. "O que vai me destruir é viver com medo. Eu já perdi gente demais para continuar enterrando meus sentimentos vivos." Ele me olhou como quem tenta entender, mas só encontra dor. "Mãe, eu só não suporto a ideia de outro homem te tocando," ele disse, e as palavras saíram tão pesadas que o ar pareceu sumir. Eu senti as lágrimas descerem antes de conseguir responder. "Eu não sou sua mulher, Caio. Sou sua mãe. E isso não muda o fato de que eu ainda sou uma mulher." O silêncio que veio depois foi cruel. Ele ficou ali parado, e por um momento eu vi o menino que ele tinha sido. Aquele que um dia dormia no meu colo e achava que eu era o centro do mundo. Mas ele virou as costas e saiu, sem dizer mais nada. As horas seguintes foram lentas. Eu sentei no chão da cozinha e chorei até perder as forças.
O barulho da chuva batendo na janela era o único som que me acompanhava. Quando finalmente consegui levantar, percebi que as flores do jardim estavam completamente secas. Peguei o regador e saí na chuva, molhando tudo, sem saber se chorava pelas plantas ou por mim. E foi ali, entre o vento e a água fria, que vi Ricardo vindo pela calçada com um guarda-chuva. Ele se aproximou, me olhou em silêncio e disse apenas: "Eu não consegui ficar longe." Eu o abracei com força, sem dizer nada. O mundo podia desabar, mas naquele momento o abraço dele era a única coisa que fazia sentido. Ficamos assim por um tempo, até que ele falou baixinho: "Você não precisa me escolher, Helena. Só não se apague." Eu encostei a cabeça no ombro dele e respondi: "Eu não estou apagada, Ricardo. Eu estou tentando reacender." Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, dormi em paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque eu tinha decidido não viver mais pelo medo. O silêncio da casa já não me assustava. Ele parecia mais leve, como se finalmente aceitasse minha nova versão. Sabia que os filhos ainda precisariam de tempo, que o perdão deles viria devagar, se viesse. Mas eu também sabia que pela primeira vez eu tinha coragem de enfrentar o que viesse depois. Enquanto adormecia, lembrei das palavras dele, do convite à vida. E compreendi que amar de novo não era trair o passado, era sobreviver a ele. A manhã seguinte chegou com um silêncio diferente, o tipo de silêncio que não pesa, mas anuncia a mudança. Eu acordei com o som distante dos pássaros e o cheiro de café vindo da cozinha. Por um instante pensei que fosse uma lembrança, mas quando levantei e caminhei descalça até a sala, encontrei Ricardo lá, preparando tudo com a naturalidade de quem já fazia parte da casa. "Bom dia, Helena", disse ele com um sorriso calmo, como se os últimos meses não tivessem deixado marcas. Eu encostei na porta e fiquei olhando, sentindo o coração se aquecer e doer ao mesmo tempo. "Bom dia", respondi, tentando esconder o tremor da voz. Ele me olhou e perguntou: "Você dormiu bem?" Eu balancei a cabeça, mas a verdade é que fazia muito tempo que eu não dormia assim, leve, sem medo. Sentamos à mesa e ficamos ali, tomando café em silêncio, como se não precisássemos de palavras. Só depois de um tempo ele disse: "Eu pensei em ir embora, Helena, mas percebi que ir embora não ia mudar nada. A saudade ia continuar aqui e o amor também." Eu o encarei e disse: "Eu não quero que você vá. Só não quero que você seja o motivo da distância entre mim e meus filhos." Ele segurou minha mão e respondeu: "Então deixe eu ser o motivo da reconciliação." Naquele mesmo dia, tomei coragem e liguei para Júlia. A voz dela saiu cansada, mas sem o tom cortante de antes. "Mãe, tá tudo bem?" Eu respirei fundo e respondi: "Tá quase. Júlia, eu queria que vocês viessem aqui amanhã. Eu quero conversar com vocês." Ela hesitou um pouco antes de responder. "Tudo bem, mãe. Eu e o Caio vamos." Quando desliguei, senti um misto de medo e alívio. Era hora de enfrentar o que restava. Passei o resto do dia arrumando a casa, abrindo as janelas, deixando o sol entrar como se quisesse mostrar que não havia mais nada escondido. Ricardo me ajudou em silêncio, sem fazer perguntas. No fim da tarde, ele olhou para mim e disse: "Você tem coragem, Helena. Mais do que imagina." Eu sorri. "Coragem não é o que eu tenho, Ricardo. É o que me resta." Na manhã seguinte, Júlia e Caio chegaram juntos. Eu vi pela janela o carro estacionando e o coração começou a bater descompassado. Quando eles entraram, a tensão era visível. Júlia trazia aquele olhar de médica que tenta analisar tudo, enquanto Caio parecia um menino prestes a ser repreendido. Ricardo estava na sala, mas se levantou educado e disse: "Eu posso ir se vocês quiserem conversar sozinhos." Eu segurei o braço dele. "Fica. Essa conversa também é sua." Me sentei e pedi que eles fizessem o mesmo. Júlia foi a primeira a falar: "Mãe, a gente não quer brigar. Só queremos entender." Eu respirei fundo e respondi: "Eu também não quero brigar, filha. Eu só quero que vocês escutem." Caio cruzou os braços, mas ficou em silêncio. Eu continuei: "Eu sei que o amor de vocês é genuíno, que o medo que sentem vem da vontade de me proteger.
Mas vocês esqueceram que eu ainda tô viva, que eu ainda tenho sonhos, vontades e um coração que, apesar de cansado, ainda sabe bater. Júlia me olhou com os olhos marejados. A gente só teve medo, mãe. O Caio tentou esconder a emoção, mas a voz saiu embargada. Eu achei que ele fosse te afastar da gente. Eu me levantei, me aproximei e disse: ninguém me afasta de vocês. O amor de mãe é o único que não divide, ele só soma. Ricardo, que estava quieto, se levantou também. Eu nunca quis ocupar o lugar de ninguém, disse ele. Eu só quero fazer parte da vida dela sem precisar ser um intruso. Houve um longo silêncio. Caio respirou fundo e olhou para mim com os olhos cheios d'água. Eu fui duro demais, mãe. Acho que fiquei com medo de te ver feliz sem precisar de mim. As palavras dele me atravessaram, e antes que eu pudesse responder, o abracei com força. Filho, você sempre vai precisar de mim, e eu sempre vou precisar de você. Só que agora a nossa dependência tem que ser leve. Júlia se aproximou e se juntou ao abraço. Ricardo ficou um pouco afastado, respeitando o momento até que eu chamasse com um gesto. Vem cá, Ricardo. Somos todos família agora, de um jeito novo. Ele se aproximou devagar, o olhar emocionado, e o abraço foi completo. Pela primeira vez em meses, eu senti que a casa respirava de novo. O almoço foi simples, mas cheio de significados. O cheiro de arroz, alho e ervas se misturava com o riso tímido que, aos poucos, voltava a ecoar entre as paredes. Júlia contou histórias do trabalho, Caio falou sobre um projeto novo e Ricardo ouvia com interesse genuíno, como se quisesse conhecer cada detalhe da minha vida antes dele. Em um momento, Caio olhou para Ricardo e disse com um meio sorriso: você entende mesmo de jardinagem, viu? As plantas reviveram. Ricardo riu e respondeu: é só dar tempo, luz e cuidado. Tudo volta a florescer. Júlia completou: acho que é isso que a gente estava esquecendo. Às vezes, para deixar o novo nascer, a gente precisa parar de arrancar o que não entende. Depois que eles foram embora, o sol já começava a se pôr. Eu e Ricardo ficamos na varanda, observando o céu se pintar de tons alaranjados. Ele me olhou e disse: você percebeu como o tempo muda quando a gente para de lutar contra ele? Eu sorri, sentindo o vento no rosto. Percebi, e acho que pela primeira vez estou pronta para deixar ele me levar. Ele me abraçou por trás e sussurrou: então deixa. O silêncio que veio depois era de paz e não de ausência. Era o tipo de silêncio que vem quando o coração encontra um lugar para descansar. À noite, quando tudo ficou quieto, sentei na mesa e escrevi no meu diário, o mesmo que guardava há anos, onde desabafava as dores que ninguém lia. Escrevi: hoje eu entendi que amor e culpa não cabem no mesmo corpo. Ou a gente vive ou a gente se apaga. O amor que chega tarde não vem para bagunçar. Vem para curar o que o tempo esqueceu. Fechei o caderno, apaguei a luz e fui para a varanda. A lua iluminava o jardim, e as flores que antes estavam secas agora se abriam de novo. Fiquei ali por um tempo ouvindo o som distante dos carros, sentindo o cheiro da terra molhada, e pela primeira vez em muito tempo não pensei no passado nem no que viria depois. Alguns dias se passaram e a vida retomou seu ritmo. Ricardo continuava presente sem invadir. Júlia e Caio começaram a visitá-lo com naturalidade, como se ele sempre tivesse feito parte de nós. Aos domingos fazíamos almoço juntos, e às vezes eu pegava os dois trocando olhares cúmplices, como quem finalmente entende o que antes julgava. Um dia Caio me chamou na cozinha e disse: mãe, eu não sei se entendo tudo, mas se ele te faz sorrir desse jeito, então ele é parte da família. Eu abracei meu filho tentando não chorar. Hoje, quando olho para trás, percebo que o amor que Ricardo trouxe não foi apenas o de um homem, foi o amor que me lembrou de mim. Ele me devolveu a vida, me ensinou a não pedir desculpas por sentir e me mostrou que o tempo não destrói tudo. Algumas coisas ele apenas adormece, à espera da coragem de florescer de novo. Caminhando pela rua ao entardecer, de mãos dadas com ele, eu senti o vento bagunçar meus cabelos e sorri. Porque, no fim, o amor não precisa durar para ser verdadeiro. Ele só precisa chegar quando a gente finalmente está pronta para recebê-lo. E enquanto o sol desaparecia atrás dos prédios, eu pensei comigo: o amor que chega à tarde é o que mais fica, porque não vem para prometer nada, vem para deixar paz.